Bem, queridos irmãos, mais uma vez eu vos saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e convido-vos a que abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Oséias. Livro do profeta Oséias. O neto ali ficou mangando, mas vai chegar a vez dele. Tá eu e Demi, né? Tá certo. Livro do profeta Oséias. Livro do profeta Oséias. Livro do profeta Oséias. Oséias, um dos profetas chamados de menores. Profeta Oséias, no capítulo 11. Meus irmãos, hoje nós iremos refletir, à luz da palavra de Deus, sobre um tão grande amor. Um tão grande amor revelado a nós, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Um tão grande amor revelado a nós nas Escrituras Sagradas, como favor de Deus para conosco, nos envolvendo, nos atraindo para si, graça e amorosamente. Nós vamos ler os versos 1 ao verso 4. Versos 1 ao 6. Se der tempo, nós comentamos até os 6. Se não, diz assim a Escritura Sagrada: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas. E me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o Assírio será seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos, e as devorará por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Amantíssimo Deus, nós queremos te agradecer pelo ambiente de espiritualidade, de comunhão que tu proveste para este culto comunitário, este culto público. E oramos para que o teu Espírito cative a nossa mente e o nosso coração ao poder que emana da tua palavra, para que possamos aprender, ser edificados, encorajados, exortados e instruídos, e assim prossigamos até a altura
da varonilidade, da humanidade de nosso bendito Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por Cristo, em Cristo e para Cristo, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, irmãs, sempre que nós trazemos a memória, relembramos o sacrifício do Calvário, o amor de Deus é manifesto, o amor de Deus nos é relembrado, o amor de Deus revelado na pessoa de nosso Senhor Jesus. Mas essa temática do amor incomensurável, do amor incondicional de Deus pelo seu povo, não pode ser restrito ao Calvário. E quero que fique bem claro que aqui eu não estou diminuindo o Calvário. O Calvário, a cruz, a ignominiosa cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, é o ápice do amor de Deus para com o seu povo. O amor de Deus revelado no sacrifício, na vergonha, na ignomínia, na maldição do madeiro. Todavia, o amor de Deus, essa temática do amor de Deus pelo seu povo, do amor de Deus pelo pecador, permeia toda a Escritura. E não é diferente no livro do profeta Oséias. A temática central deste livro está centrada no amor de Deus. O profeta Oséias fala-nos do inabalável amor de Deus para com o seu povo Israel, do incondicional amor de Deus para com o seu povo. O livro do profeta Oséias nos revela, nos ensina que Deus insiste em amar o seu povo, apesar dos seus deméritos, apesar das suas imperfeições, apesar das suas inadequações, das suas ambivalências. Deus persiste em nos amar. Deus insiste neste amor infinito, neste amor eletivo, neste amor incondicional, neste amor incomensurável, que toma o seu ápice no Calvário, mas que permeia toda a Escritura Sagrada e marca as ações de Deus na história para redimir, para atrair, para purificar, para preservar o povo que Ele amou e que Ele escolheu desde a eternidade. Este livro, o livro do profeta Oséias, permeia o 8º século antes de Cristo. Oséias é contemporâneo de Isaías, também é contemporâneo de Miqueias e também é contemporâneo de Amós. O 8º século antes de Cristo é sempre lembrado pelos estudiosos como o período áureo da profecia em Israel. Pois é nesse período que, numa mesma época, com ênfases distintas, estes homens de Deus serviram ao Senhor para o louvor da sua glória, proclamando a palavra de Deus e chamando Israel à conversão, chamando o seu povo ao genuíno arrependimento. O profeta Oséias profetiza no norte. Neste período, Israel já estava dividido politicamente. No sul, o reino de Judá,
cuja capital era Jerusalém. No norte, o reino de Israel, cuja capital era Samaria. Nos dias do profeta Oséias, Jeroboão governava a nação. Jeroboão governava Israel, assentava-se no trono de Samaria, ou em Samaria. Foi um período marcado por marcante prosperidade. No entanto, esta prosperidade econômica, esta relativa paz, que ocorreu por um breve tempo nos dias de Jeroboão, não respingava, não reverberava na religião do povo, na espiritualidade do povo. Israel havia se afastado do Senhor. Israel havia transgredido a palavra de Deus. Israel havia virado as costas para Deus. Embora Deus chamasse, embora Deus insistentemente chamasse o seu povo, persistisse em chamá-los, enviando os seus profetas nos becos, nos valados, nas praças, nas ruas, na porta do castelo, o povo não deu ouvidos à voz do Senhor. Dura cerviz, obstinação, e não atentaram para a voz amorosa, a voz graciosa e a voz poderosa de Deus, que emanava dos lábios dos profetas. Isaías, cheio do Espírito Santo, chamou Judá ao arrependimento. Capítulo 1, verso 18. Oséias também o faz em Samaria. Amós grita, clama insistentemente. Miqueias faz com que a sua voz altissonantemente ressoe nas ruas de Jerusalém. No entanto, o povo permanecia obstinado, sem ouvir a voz amorosa, graciosa de Deus. Ao ponto de Deus levantar o profeta Oséias e, através do drama familiar de Oséias, revelar-lhes a sua apostasia, a sua teimosia, a sua obstinada iniquidade e o amor de Deus, apesar dos pecados de seu povo. De modo, amados irmãos, que este livro pode ser resumido em dois grupos, ou duas grandes divisões. A primeira, do capítulo 1 ao capítulo 11, ou melhor, do capítulo 1 ao capítulo 10, onde Deus mostra o seu lamento, onde Deus mostra a sua insatisfação para com o seu povo, revelando-lhes a sua obstinação iníqua, a sua dura cerviz, através da figura do profeta Oséias no relacionamento com a sua esposa, Gomer, uma esposa infiel, que o traía, que sordidamente o enganava. E assim, Deus traz à tona, através do drama familiar de Oséias, a infidelidade espiritual de Israel. E assim, Oséias tipifica Deus ou o marido que é traído. A figura aqui é do relacionamento conjugal. Deus é este marido celeste, é este esposo eterno, que apesar de amar a sua esposa,
de prover, de preservá-la, de protegê-la, de amá-la incondicionalmente, não recebe de sua esposa, não é amado por sua esposa à altura deste amor que ele lhe devolve. Mas a partir do capítulo 11, a figura já muda, porque se do capítulo 1 ao capítulo 10 a figura é do marido que ama a esposa, uma esposa infiel, do capítulo 11 ao capítulo 14, a figura é a do pai. A do pai que insiste em amar um filho obstinado. E aqui, amados irmãos, nesse texto que nós lemos, a palavra de Deus nos revela algumas verdades, algumas prerrogativas da pessoa de Deus e do seu relacionamento com o seu povo. Deste amor que permeia esta relação, de um Deus eterno, de um Deus poderoso, de um Deus que transcende o tempo e a história, de um Deus que intervém insistentemente amando aqueles que, de dura cerviz, obstinadamente persistem em desobedecer, persistem em transgredir os seus mandamentos. E assim, eu quero compartilhar com vocês algumas verdades que esse texto nos ensina. Primeira, está no verso 1. Esse texto diz: quando Israel era menino, eu o amei. Queridos irmãos, a verdade inequívoca, a palavra de Deus nos ensina nesse texto é que Deus ama. O nosso Deus é um Deus de amor. O apóstolo São João, no capítulo 4, versículo 8, ele diz que Deus é amor. De modo, queridos irmãos, que toda a Bíblia nos revela que o Deus revelado na pessoa de Cristo, o Deus que trouxe todas as coisas à existência, o Deus que a partir do nada trouxe tudo que existe à existência e que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, que provê sobre toda a criação e a preserva com a sua mão forte e o seu braço estendido, é um Deus amoroso, é um Deus que ama. E o texto áureo das Escrituras, no Evangelho que São João escreveu no capítulo 3, verso 16, revela-nos que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados irmãos, esta é a verdade que emana desse texto. Deus ama. E Deus ama porque Deus é amor. O amor faz parte da natureza divina. O amor é inerente ao ser de Deus. Deus não pode deixar de ser aquilo que Ele é. E como Deus é imutável, o seu amor é perene. O seu amor não oscila. Ele te amou na eternidade, Ele te amou ontem, Ele te ama hoje, Ele te amará amanhã e continuará amando eternamente, porque Deus é amor. O amor dele não oscila, o amor dele não entra em variáveis, o amor dele é contínuo, o amor dele é perene, o amor dele é eterno. E jorra desde o seu ser, jorra desde o seu coração gracioso e amoroso, e
aplaude com toda graça e com toda misericórdia ao seu Filho encarnar, se fazer homem à nossa semelhança e através da sua ignomínia levar sobre si o nosso pecado, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e foi nas suas pisaduras que nós fomos sarados. Este é o amor perene, imutável, incondicional de Deus pelo seu povo. É um amor eletivo. É um amor eletivo porque Deus não ama segundo os nossos méritos. Deus não ama segundo os nossos esforços. Deus não ama segundo as nossas obras. Deus não ama por alguma característica inerente ou intrínseca a mim ou ao meu comportamento. Deus me ama porque Ele determinou, Ele decidiu desde a eternidade nos amar em seu Filho Jesus Cristo. É um amor eletivo. É um amor que não está baseado em presunções humanas. Não é um amor que privilegia um em detrimento de terceiros, porque nenhum de nós merecemos o amor de Deus. Mas ainda assim, o seu incomensurável desígnio na eternidade, em conselho com o Filho e com o Espírito Santo, Ele decidiu te amar. Ele decidiu amar o seu povo. Ele decidiu amar a sua igreja, pois fomos escolhidos em Cristo Jesus. Queridos irmãos, no livro do profeta Malaquias, o povo de Israel estava medindo o amor de Deus pelas circunstâncias em que estavam inseridos. E o profeta Malaquias, cheio do Espírito Santo, diz: amei a Jacó, aborreci a Esaú. Em resposta ao povo que dizia: em que tem o Senhor nos amado? E o profeta dizia: palavras do Senhor, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Porque ambos procedem do mesmo ventre, e antes mesmo de fazer o bem ou o mal, aprove a Deus amar a Jacó, amar a Israel. Este amor, portanto, queridos irmãos, não está baseado em nossos esforços, nem em nossos méritos. Este amor é um amor soberano, é um amor eletivo, é um amor imutável, é um amor incondicional. É incondicional porque não oscila nem varia em detrimento daquilo que eu faço. Embora nós sejamos ambíguos, ambivalentes, inconstantes, Deus continua nos amando. Ele persiste em nos amar, como persistiu em amar a Israel, apesar dos deméritos de Israel. Por isso, o autor sagrado, cheio do Espírito Santo, ele diz: quando Israel era menino, eu o amei. Eu o amei. O que impressiona, queridos irmãos, é que Mateus, ao escrever o seu evangelho, no capítulo 2, versículo 15, ele aplica esse texto à pessoa de Cristo. Mateus, capítulo 2, e o versículo 15, o autor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, aplica o texto de Oséias, aplica a palavra de Deus por meio do profeta Oséias na pessoa de Jesus Cristo. Capítulo 2 do Evangelho de Jesus, conforme Mateus escreveu, no versículo 15, o autor narrando a ocasião em que José é instruído pelo anjo do Senhor a se refugiar no Egito, o autor traz à tona, reverbera, replica
o texto do profeta Oséias. Se não, vejamos. Tendo eles partido, eis que apareceu o anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: dispõe-te. Eu estou lendo o verso 13. Toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Percebam que interessante, que intrigante. Mateus, o evangelista, inspirado pelo Espírito Santo, aplica o texto de Oséias, que claramente, nos dias de Oséias, não estava se referindo a Jesus, mas se referia especificamente ao povo de Israel. No entanto, amados irmãos, a beleza teológica e cristológica das Escrituras é porque desde o Antigo Testamento a palavra de Deus nos revela a identidade de nosso Senhor Jesus Cristo com o seu povo. Este Israel do capítulo 11, verso 1, é o Israel nação, é o povo de Deus, o povo escolhido, o povo amado por Deus. A questão, amados irmãos, é que as Escrituras também identificam o Israel com Cristo, porque Cristo descende de Israel. Biologicamente, Cristo descende de Israel, e aqui nós vemos, amados irmãos, a partir das Escrituras Sagradas, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, essa identificação entre o Verbo, que é Cristo, entre Jesus e o seu povo. Há uma identificação, de modo que isso fica nítido, isto fica patente, fica claro no texto. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Deus, na história da redenção, foi agindo graciosa e poderosamente, preservando um remanescente fiel, para que, na plenitude dos tempos, viesse ao mundo o Filho de Deus. Viesse ao mundo o Cordeiro de Deus, viesse ao mundo a semente da mulher, prometida lá em Gênesis capítulo 3 e o verso 15. De modo, amados irmãos, que nós vemos na história da redenção a mão graciosa e poderosa de Deus preservando este povo, apesar das suas iniquidades, apesar das suas imperfeições, apesar dos seus deméritos, para trazer ao mundo o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus, o Deus que se fez carne, para nele Deus proporcionar-nos uma prodigiosa salvação, uma poderosa salvação. Por isso, amados irmãos, esse texto nos revela que Deus ama. E Deus ama de tal maneira que em Cristo se identifica conosco para prover-nos uma prodigiosa salvação e revelar-nos o seu amor na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. De modo que nessa identificação de Cristo conosco, quando o Pai diz ao Filho, eu amo, Ele está dizendo também a todos os seus filhos, a todo o seu povo, a toda a sua igreja que está em Cristo, também eu te amo. De modo, queridos irmãos, que quando, na ocasião do batismo,
A voz do Pai bradou desde o céu para o Filho: este é o meu Filho amado. Nós podemos acolher esta palavra para nós, porque se Cristo se identificou conosco na encarnação, e nós estamos identificados nele, ele é o Filho unigênito de Deus, então nele nós também somos filhos de Deus. Então quando Deus diz: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer, Ele está dizendo ao Filho: mas todos aqueles que estão em Cristo, todos aqueles que estão imergidos na graça de Cristo, todos aqueles que foram atraídos a Cristo, estes foram feitos filhos de Deus, filhos do Eterno, amados por Deus desde a eternidade em seu Filho Jesus Cristo. Aleluia! Quando Israel era menino, eu o amei. O Senhor está falando de Israel, sim, mas o Senhor também está falando de Cristo. E se o Senhor está falando de Cristo, o Senhor está falando de mim e de você. Porque Cristo veio para se identificar conosco, e nele nós nos identificamos de tal forma que todas as benesses do Pai para o Filho são nossas bênçãos. Toda a herança do Pai para o Filho é nossa herança. Toda a vitória do Pai para o Filho é a nossa vitória. Por isso que nós podemos dizer como São Paulo em Romanos 8:37, que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E jamais duvidarmos do amor de Deus, deste amor incondicional, deste amor imutável, deste amor que não oscila, deste amor perene, a tal ponto do apóstolo São Paulo dizer: quem nos separará do amor de Deus? Quem poderá nos separar? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a nudez, o perigo, a espada, a altura, a profundidade, o presente, o porvir? Alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus? Nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus ama, Deus ama, Deus ama. Segunda verdade que nós podemos extrair dessa porção da Escritura também está no versículo 1. O texto diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Ora, queridos irmãos, a segunda verdade que emana desse texto acerca de Deus na relação com o seu povo é que Deus chama. E Deus chama eficazmente. O seu chamado é poderoso. O seu chamado é gracioso. Lembremos-nos de Levi, Mateus, o publicano. No capítulo 9, versículo 9, a palavra de Deus nos revela a ocasião em que Jesus passava próximo à coletoria, onde Mateus trabalhava, colhendo impostos. E Jesus disse: vem. E o texto bíblico assevera, afirma que imediatamente, ao ouvir a voz do Senhor, ao ouvir a voz poderosa, maviosa, gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, ele levantou-se, renunciou à coletoria, abandonou o que estava fazendo e passou a seguir a Jesus. Queridos irmãos, Deus chama, assim como Deus chamou a Abraão, assim como Deus chamou a Jacó, assim como Deus chamou a Levi, Deus também me chamou, e Deus te chamou, e te chamou pelo poder do Evangelho que foi ministrado, e o Espírito Santo agiu prodigiosamente em nosso coração, quebrando as correntes do pecado, da ignorância, e nos chamando prodigiosamente para uma nova vida mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8 e o verso 29,
ele nos fala esta verdade. 29 e verso 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Gloriosa palavra esta que nós encontramos na carta de Paulo aos Romanos. Porque se nós somos chamados eficazmente por Deus, se nós fomos chamados eficazmente por meio da pregação do Evangelho, nós podemos estar convictos, confiantes, que a boa obra que Ele começou em nós haverá de ser consumada. Ele nos regenerou, Ele nos vivificou, Ele tem nos santificado, Ele tem nos renovado, Ele tem nos justificado, e Ele tem nos adotado, e Ele haverá de nos glorificar por ocasião do chamado glorioso, da consumação do reino de Deus, quando a trombeta tocar e dos céus o Senhor Jesus aparecer com toda a sua glória para chamar definitivamente a sua igreja. Aleluia, glória a Deus. Deus chama, Deus chama. Mas há uma terceira verdade que esse texto nos ensina: Deus protege. Olha o verso 3. Diz assim a palavra de Deus: todavia eu ensinei a andar Efraim, tomei-os nos meus braços. Que verdade gloriosa, irmãos. Um Deus amoroso, um Deus que aqui revela-se como um pai amoroso, que ama um filho obstinado, que ama um filho teimoso, que ama um filho que persiste em andar nos seus próprios caminhos. Mas este pai que ama insistentemente, que ama graciosamente, que ama incondicionalmente, insiste, persevera em atrair este filho obstinado, em amar este filho obstinado e em revelar este amor incomensurável e eterno. E esse verso, o verso 3, nos revela uma faceta deste amor: a proteção. Pois quem ama, protege. Quem ama, cuida. E aqui, o autor sagrado, em seus lábios está a palavra de Deus, em sua pena está a influência poderosa, a compulsão poderosa do Espírito Santo o inspirando. E ele diz: tomei Efraim em meus braços. Efraim, amados irmãos, era uma das tribos do norte, um dos filhos de José, que habitavam o norte da Palestina. E das 10 tribos que estavam no norte e que compunham o reino de Israel, Efraim era a maior tribo. Isso significa, pastor, que Deus está falando apenas com Efraim? Não. Efraim tipifica, toma a totalidade do povo de Deus. Em outros textos, Deus fala com Judá, em outros textos com Jacó, em outros textos com Israel. Enfim, essas expressões, estes nomes abrangem a totalidade do povo de Deus. De maneira que o Senhor está dizendo aqui: todavia eu ensinei a andar Efraim, tomei-o em meus braços. Aleluia. Amados irmãos, sabe o que me impressiona aqui? É que esse amor protetor, é que essa proteção de Deus nos revela a providência de Deus, a provisão de Deus para conosco. E essa providência de Deus, amados irmãos, é ensinada aqui no texto em duas perspectivas. A primeira, ensinar. Observe aí no texto, verso 3: todavia eu ensinei. Amados, toda criança
precisa de instrução. Todo filho precisa ser instruído, precisa ser ensinado. E aqui a palavra de Deus nos diz que um dos aspectos da providência de Deus em nossa vida é a sua instrução, é o seu ensino. Ensino este que os seus filhos estavam rejeitando. É por isso que no capítulo 4 do livro do profeta Oséias, no versículo 6, a palavra de Deus assim nos diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou o conhecimento. Mas faltou o conhecimento não porque Deus não o instruiu. Faltou conhecimento porque o povo havia rejeitado o conhecimento de Deus. Meus irmãos, semelhantemente nós encontramos esta verdade permeando a nossa experiência. Nós vivemos em um contexto evangelicalista onde uma grande maioria dos evangélicos é absolutamente ignorante acerca das coisas de Deus. Não conhecem a Deus. Não conhecem a palavra de Deus. Tem crente, irmão, se você chega no culto, você pede para abrir no livro de Tobias, ele vai procurar. Abre aí no livro de Tobias. Vai procurar. Abre aí no livro de Baruque. Abre aí no livro livro das almas. Amados irmãos, nós rimos, mas é preocupante. Porque há 20 anos atrás, quando você conversava com um crente, ele citava a Bíblia. Quem é mais antigo aqui na fé sabe. 20 anos atrás, 10 anos atrás, você conversava com todo crente, ele citava a Bíblia. Às vezes não lembrava a referência, mas ele citava a Bíblia. Hoje, irmãos, infelizmente, você conversar com os crentes de hoje em dia, com raras exceções, o único texto que ele vai saber dizer é de João 3,16, e é porque ouviu na semana passada. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Precisamos, amados irmãos, amar o ensino do Senhor. Precisamos amar o ensino do Evangelho. Amados irmãos, o ensino do Evangelho, a instrução do Senhor produz vida. O ensino do Senhor é revigorante, o ensino do Senhor é renovador, o ensino do Senhor é santificador, o ensino do Senhor traz alegria, gozo para a nossa alma. Mas veja bem, o texto diz: todavia eu ensinei a andar Efraim, eu tomei em meus braços. Isso mostra, irmãos, a iniciativa de Deus. Isso mostra, irmãos, soberano de Deus, provedor de Deus, que em meio às nossas vicissitudes, Ele toma-nos em seus braços amorosos. Ele toma-nos em seus braços graciosos. E louvamos a Deus, irmãos, por este amor protetor, por este amor que cuida, por este amor que preserva, por este amor que provê, por este amor que protege, porque se não fosse este amor protetor, este amor que cuida, há muito tempo que nós teríamos caído no laço do passarinheiro. Mas como diz o salmista: ora diga, ó Israel, se não fora o Senhor, há muito que nós teríamos sucumbido, há muito que nós teríamos sido laçados no laço do passarinheiro. Mas é o amor protetor de Deus que nos guarda, que nos protege, que nos refugia debaixo das suas asas amorosas, e nele nós encontramos o refúgio.
Mas há uma terceira verdade que nós podemos encontrar nesse texto. Deus se relaciona. Olha o verso 4. Atraí-o com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Você percebe no texto, irmãos, o autor falando de um Deus que não é inerte, de um Deus que, apesar de não precisar, de não necessitar relacionar-se conosco para ser quem Ele é, porque Ele é autoexistente, Ele é Senhor, Ele comunga e se relaciona perfeitamente na eternidade, dentro da comunidade divina, intratrinitariamente. Ele se relaciona com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ainda assim, esse Deus autossuficiente, este Deus autoexistente, o grande eu sou, Ele anseia se relacionar conosco. Ele deseja ter comunhão conosco. E qual o pai que não anseia ter comunhão com o filho? Qual o pai que não anseia ter diálogo com o filho? Qual o pai que não deseja se aproximar do filho? Qual o pai que não deseja que o filho se aproxime dele? Que o filho o abrace, que o filho o acolha, que o filho o ame, que o filho o ouça? Queridos irmãos, o Evangelho não é uma informação que nós recebemos. O Evangelho é um convite para nos relacionarmos, para termos comunhão com uma pessoa divina. E essa pessoa divina é nosso bendito Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é um chamado para nós nos relacionarmos com aquele que é a razão de tudo que existe, para nos relacionarmos com aquele que é a estrela da manhã, aquele que é o sol da justiça, aquele que é o alfa e o ômega. O Evangelho é um convite para termos comunhão com um Deus tão gracioso, tão poderoso, que se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, condescendendo conosco em nossa miséria, para nos levar à riqueza da sua glória, à riqueza da sua graça. Ele assumiu a nossa pobreza, a nossa miséria, para que nele nós fôssemos enriquecidos. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Como está a sua comunhão com Deus? A sua comunhão com Deus, ela é mecânica? Pastor, o que é uma relação mecânica com Deus? É o ir e vir para o culto, o ir e voltar. Isso é uma relação mecânica. E o que é uma relação genuína? É ir e vir do culto, mas continuar o culto em cada minuto da sua vida. Vivendo para a glória dele, tomando suco de laranja e conversando com Cristo. Aleluia, glória a Deus. Dando um mergulho na praia e louvando, exaltando a Deus pela dádiva da criação. É amando o próximo, é perdoando o que te ofende, é perseverando em amar mesmo aquele que insiste em te rejeitar, é fazer o bem a quem não merece,
é estar com Ele em todo o tempo, vivendo como se Ele te acompanhasse, ou melhor, estivesse ao seu lado, estivesse em ti, estivesse com você em cada segundo, em cada minuto. É desfrutar da vida, da nova vida, com essa consciência do Evangelho, de que Cristo está em mim, por meio do seu Santo Espírito. Ele não me deixa, nem eu o deixo, porque Ele me ama e eu o amo. Louvado seja Deus. Isso é relacionamento. Você lembra quando você começou a namorar com seu esposo, com sua esposa? Você lembra como ele não queria largar o teu pé? Teu pai ficava, meu Deus, esse cara não vai se embora não. Quase 11 horas aqui. Meia-noite eu ficava lá ainda. Lembra? O anseio, o desejo de estar contigo. A minha sogra, irmãos, ela costuma dormir cedo. 8 horas você passa lá, ela já está nas portas fechadas. A exceção, domingo chega um pouco mais tarde por causa do culto, mas... E o culto na congregacional do pastor Cristiano começa às 5, termina às 7, então 8 horas eu acho que ela está dormindo. Mas, irmãos, quando eu namorava com Rosana, confesso para vocês que eu saí de lá 11 horas da tarde. Eu acho que por várias vezes ela deu vontade de me botar para correr. Eu ansiava estar com ela. Um relacionamento onde há amor. O outro anseia estar presente. E assim nós devemos desejar estar com Cristo, amá-lo, desejá-lo, querê-lo, usufruir dele, da presença dele, da graça dele, da glória dele, da misericórdia dele, com essa consciência de que em cada momento da minha vida Ele está presente. E isto, irmãos, deveria ser encorajador para repelirmos as tentações que nos cercam. Lembrarmos-nos de quando o pecado nos assediar, nós temos um amigo glorioso que está conosco. Um amigo glorioso que está presente comigo, pois Ele mesmo disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. Todos os dias, diz o Senhor, todos os dias. Não é só os finais de semana, não é só nos domingos, é todos os dias. Todos os dias. Quarta verdade para que nós concluamos. Quinta verdade, melhor dizendo. Observe, verso 5. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque recusaram converter-se. A quinta verdade, amados irmãos, é que Deus disciplina. Porque qual pai que ama o filho e não o disciplina? O amor de Deus não é um amor irresponsável. O amor de Deus é um amor disciplinador. Deus ama os seus e os disciplina, porque assim é necessário. Esse texto, amados irmãos, fala da disciplina de Deus sobre Israel. O texto diz assim: não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei. Ou seja, Deus já os havia libertado do cativeiro egípcio e os introduziu na terra prometida que manava leite e mel. Graça de Deus para Israel. Mas eles prevaricaram, abusaram do amor de Deus. O amor de Deus não deve ser, amados irmãos, uma licença, uma desculpa para vivermos no pecado.
O amor de Deus deve nos encorajar a viver uma vida de santidade. Eles haviam prevaricado contra Deus. Aí o Senhor está dizendo por meio do profeta: vocês não vão voltar para o Egito, mas vocês vão para a Síria. Para o Egito vocês não voltam não, mas eu vou levantar os assírios. E os assírios vos sobrepujarão, os assírios governarão sobre vós, vocês serão vassalos dos assírios. Vocês não querem viver como escravos? Então vocês serão escravos. Amados irmãos, Deus nos chamou e nos libertou para uma nova vida. Nós vivíamos na escravidão do pecado, agora nós estamos vivendo a liberdade do Evangelho, a liberdade em Cristo. Não devemos desejar viver, voltar à vida de escravidão. Porque a liberdade que o Senhor nos concede não é uma liberdade para pecar, é uma liberdade para não pecar. Não é a liberdade para vivermos no pecado e vivermos conforme as nossas paixões e os nossos desejos. É a liberdade para repudiar o pecado. É uma liberdade para vencer as nossas paixões e as nossas pulsões pecaminosas. E sobretudo, uma liberdade para viver em santidade para o louvor da glória de Deus. Livres para a santidade, livres para a obediência, livres para usufruirmos a plenitude da graça de Deus, livres para vivermos para a glória de Deus, livres para desfrutarmos deste amor incondicional e vivermos dignos da santa vocação do Evangelho de Cristo Jesus. O autor de Hebreus, no capítulo 12, fala desse amor disciplinador de Deus para com o seu povo, para com os seus filhos. No capítulo 12, a partir do versículo 4, a palavra de Deus assim está escrito: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecido da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem? A quem? O Senhor corrige a quem ama. E açoita. Falei-me, Jesus. Bastava disciplina. E açoita a todo filho a quem recebe. Queridos irmãos, querido irmão, faça um exame agora no seu íntimo. E se você estiver sendo açoitado, lembre que é o Senhor que está te disciplinando. Não atribua ao diabo. O diabo está na coleira, irmãos. Tem crente que tudo atribui ao diabo. Levou uma topada, capeta, está repreendido. Não, amados irmãos, não devemos viver com essa consciência maniqueísta, como se o diabo tivesse o poder para agir à parte do consentimento de Deus. Se estamos sendo açoitados, façamos como Jó, a consciência da soberania de Deus. E Jó louva a Deus, confia em Deus, independente das circunstâncias. Se você está sendo açoitado, Senhor, me dá força para... Me dá força, Senhor. Me dá graça.
Porque certamente esse açoite, no momento do açoite, pode parecer, a experiência não pode ser tão agradável. Mas logo depois, o fruto dessa disciplina será mais comunhão com Deus, será mais vida no altar, será mais intimidade com Deus, será voltar-se de mim mesmo para Deus. Esse é o viver pleno no Evangelho, é voltar-se de mim mesmo, porque o meu caminho é o caminho do meu ego, é o caminho das minhas vontades, é o caminho das minhas pulsões. Eu volto-me de mim mesmo para Deus, para Cristo. Portanto, queridos irmãos, Deus ama, Deus liberta, Deus cuida, Deus protege, Deus disciplina. E uma vez que nós estamos cônscios deste agir de Deus, desta mão graciosa que nos envolve, nos amando, nós somos compelidos a também o amá-lo, a também amá-lo. Amá-lo com todo o nosso ser, amá-lo com toda a nossa devoção, amá-lo com toda a nossa vida, com toda a expressão do meu ser. Amá-lo, 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 desejando. Oremos em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças e te louvamos pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Que o teu Santo Espírito nos encoraje, nos capacite a vivermos dignos desta vocação, deste amor incondicional, deste amor incomensurável. E assim, amemos-te e ansiemos por ti. Desejemos a ti como a corça anseia pela corrente das águas. Pois tu és o nosso maior prazer, tu és a nossa dádiva, tu és a nossa bênção. Em nome de Jesus.